Há momentos em que o coração se cala só para Deus falar. E quando Ele escolhe o silêncio como voz, é porque as palavras já não são suficientes para o que Ele precisa fazer. Nestes dias, eu fui visitado por um toque profundo. Um toque que não veio de fora, não veio de lembranças, não veio de pessoas. Ele veio de Deus, como quem acorda uma paz antiga que adormeceu dentro de mim. Não foi tristeza, não era dor. Era como se o céu tivesse respirado por dentro da minha alma e com cada sopro tirasse um peso que eu carreguei durante anos sem perceber. Porque às vezes não é o sofrimento que pesa, é a memória dele. E Deus sabe, Ele sempre sabe. Ele sabe quando o coração já amou demais, quando já segurou demais, quando já lutou além do que podia. E então, Ele chama para o silêncio. Cada lembrança antiga se levantou diante de mim, não para me ferir, mas como quem pede uma bênção antes de partir. E ali eu entendi algo que demorou tanto tempo para nascer dentro de mim. O amor também sabe ir embora com dignidade. Aprendi que abençoar o que parte é a forma mais pura de amar. Não um amor que exige, não um amor que cobra, não um amor que suplica para ficar, mas um amor que diz: obrigado por ter sido parte do que me formou. Vai em paz, Deus cuida de ti agora. E ao dizer isso, eu percebi que a paz que eu buscava em braços humanos, agora repousa nas mãos do Senhor. Há uma paz que só nasce quando a alma solta o que não pode mais carregar. Uma paz que não depende de ninguém, porque não se apoia em nada terreno. Ela é inteira, eterna, nascida do próprio Deus. E naquele instante eu percebi que o vazio que eu temia sentir não era vazio, era espaço. Espaço para Deus entrar, espaço para Deus habitar, espaço para Deus curar. E quando Ele entra, Ele não entra com estrondo, Ele entra como silêncio que floresce, como brisa que chega sem anunciar, como luz que nasce sem ferir os olhos. Quando eu soltei, eu não perdi. Quando eu disse adeus, eu não fiquei menor, eu fiquei cheio dele. E isso, só isso, já é redenção suficiente para uma vida inteira. Depois que o silêncio se instalou, veio o reconhecimento. Deus estava ali o tempo todo, escondido no intervalo entre o que partiu e o que ficou. Eu olhava para o vazio e achava que era solidão, mas Deus me mostrou que era espaço reservado para Ele. Foi então que lembrei de Abraão subindo o monte com Isaque, não para perder o filho, mas para aprender que nada é realmente nosso, nem mesmo aquilo que amamos mais. O altar do sacrifício é o mesmo lugar onde Deus devolve o que é puro, e naquele altar invisível dentro de mim, Deus me pediu algo: entrega. Não porque Ele quer tirar, mas porque quer transformar. Eu entreguei as lembranças, as vozes que ainda ecoavam, as imagens que insistiam em voltar, as promessas que o tempo não cumpriu. E quando soltei tudo, a presença dele se fez sentir, não como trovão, mas como presença silenciosa. Uma presença que não exige, que não cobra, que simplesmente permanece. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, diz o Senhor, e eu vos aliviarei. Essas palavras começaram a soar dentro de mim como um cântico antigo. Eu as conhecia desde sempre, mas só agora elas desciam ao coração com peso de verdade. A leveza que veio depois não foi alegria, foi redenção. Uma sensação de que, enfim, tudo estava no lugar certo, mesmo o que ainda doía. Percebi que Deus não reescreve o passado, Ele o redime. Cada lágrima se torna matéria-prima para um novo milagre. Cada lembrança que parecia castigo, na verdade, era o ponto exato onde Ele queria derramar graça. E eu entendi. A dor não era o fim, era o canal por onde Ele se aproximava. Quando o coração é quebrado, é por essas fendas que a luz entra. Foi assim com Jó, foi assim com Maria aos pés da cruz, e é assim comigo agora. Hoje eu não peço mais que Deus tire as dores, peço que Ele as use para me moldar, porque um coração que já foi ferido sabe reconhecer melhor o toque da misericórdia. E é nesse reconhecimento que nasce a fé verdadeira, não a fé que exige sinais, mas a que se sustenta no escuro. Então eu fechei os olhos e apenas respirei. E ao respirar, percebi que o ar que entrava já não era apenas oxigênio, era graça. Graça que limpa, graça que sustenta, graça que devolve o sentido de existir. E dentro desse respirar santo, eu percebi: o último adeus não era fim de nada, era o começo da presença que nunca mais vai partir. Quando o toque de Deus se instala, o tempo muda de ritmo. Os dias deixam de correr, começam a amadurecer. E cada amanhecer traz a mesma pergunta divina: queres caminhar comigo?
Foi assim que começou a travessia. Eu não sabia para onde ir, só sabia que não podia mais ficar onde estava. Havia uma estrada dentro de mim pedindo passos, uma estrada feita de perdão, de reconciliação com o que fui e de fé no que ainda posso ser. O caminho com Deus nunca começa com certezas, começa com a fé de quem dá o primeiro passo sem enxergar o chão. E a cada passo, o coração aprende algo novo. Aprende que a luz não vem de fora, ela nasce dentro, aos poucos, como o amanhecer, depois de uma longa noite. E Deus vai ensinando. Ele fala nas pequenas coisas, num vento que toca o rosto, num pássaro que insiste em cantar, numa lembrança que já não dói tanto quanto antes. É assim que o Espírito Santo trabalha, sem pressa, mas com precisão. Ele visita as ruínas e ali, entre pedras antigas e cacos de história, faz brotar uma flor. Lembrei-me das palavras do profeta Isaías: o deserto e a terra árida se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o lírio. E foi exatamente isso que aconteceu. Dentro de mim o deserto começou a florescer. Aquele mesmo coração que antes só sabia lamentar, agora começou a agradecer. Agradecer pelo que ficou, pelo que partiu e até pelo que nunca veio. Agradecer porque entendi. Deus não me devia nada. Ele já me deu tudo, a chance de recomeçar. E enquanto eu caminhava, percebi que o perdão não era um destino, mas um caminho contínuo. Perdoar não é esquecer o que aconteceu, é escolher não se ferir mais com isso. E cada vez que o passado tentava me chamar de volta, eu respondia com silêncio e oração, porque há batalhas que não se vencem com força, mas com rendição. E foi nessa rendição que descobri algo novo. A dor me ensinou sobre limites, mas Deus me ensinou sobre infinitos. Agora eu entendo por que o amor precisa passar pela cruz, porque só quem sangra por amor sabe reconhecer o milagre da ressurreição. A travessia é isso: deixar que a luz entre pelas feridas, permitir que o cansaço se torne adoração e caminhar sem pressa, porque o céu não se apressa. E quando eu olho para trás, já não vejo perda, vejo propósito. Tudo o que parecia quebrar-me estava na verdade me moldando. E hoje, quando o vento sopra mais leve, eu sinto: Deus mora onde a dor virou paz, e a paz mora onde o amor aprendeu a soltar. Chega um momento na travessia em que a alma para, não por cansaço, mas por reverência. É quando o silêncio se transforma em altar e o próprio respirar se torna oração. Ali, sem pedir mais nada, eu percebi: Deus estava em mim, não como lembrança, nem como ideia, mas como presença viva, doce, profunda, inconfundível. Foi como se cada célula do meu corpo começasse a reconhecer o Criador. A luz não vinha de cima, ela brotava de dentro. E eu entendi que a verdadeira fé não é esperar que o céu desça, é descobrir que o céu já habita em nós. Por tanto tempo eu busquei Deus nas respostas, nas pessoas, nas promessas não cumpridas, nos planos que desmoronaram. Mas Ele não estava ali. Ele sempre esteve no espaço que sobrou depois que tudo isso foi embora. O vazio era dele, a saudade era dele, a paz agora é dele também. E nesse instante silencioso, onde não há mais disputa entre passado e futuro, Deus fala com uma clareza que nenhuma voz humana alcança: eu nunca te deixei. Só estava esperando que o barulho cessasse para que pudesses me ouvir. Essas palavras não vieram em som, vieram em presença. E presença é uma linguagem que o coração entende sem tradução. Fiquei ali, quieto, sem vontade de ir embora. O tempo parecia ter parado. Ou talvez fosse eu que finalmente tinha aprendido a estar, porque estar diante de Deus não é ocupar um espaço, é ser habitado. E quando Ele habita, tudo muda de sentido. A memória deixa de doer, o medo se torna oração, e o amor deixa de pedir retorno. Ele apenas existe. Foi então que compreendi o que significa Emanuel, Deus conosco, não como visitante, mas como morada permanente. E toda a jornada, o adeus, o silêncio, as lágrimas, a travessia, tinha me levado até aqui, a esse ponto de descanso, onde o coração encontra seu próprio lar. Agora sei, não foi um fim, foi um retorno. Voltei para o lugar de onde vim, para o centro onde Deus sempre esteve. E nesse centro há paz. Não a paz que o mundo dá, mas a paz que ninguém pode tirar. A presença dele não é apenas conforto, é força, é sentido, é promessa cumprida. Ela me ensina a viver leve, a olhar o futuro sem medo,
a entender que tudo o que perdi só abriu espaço para o que era eterno. E então eu percebo, o último adeus não foi um adeus a alguém, foi um olá a mim mesmo, ao ser que renasceu dentro da graça. Agora, toda dor tem um propósito, e todo silêncio tem uma voz. Que essa voz diz: segue, filho, porque eu caminho contigo. Depois que a alma reconhece a presença, ela aprende a caminhar de outro modo. Os passos se tornam mais lentos, mas cada passo é verdadeiro. Já não é a pressa quem conduz, é a confiança. A confiança de quem sabe que o tempo de Deus não atrasa, não falha, não se perde. Há algo de novo no ar, uma leveza que vem quando o coração se alinha ao propósito do céu. E percebo que tudo o que vivi até aqui foi parte de uma preparação. Nenhum deserto foi em vão, nenhuma lágrima se perdeu, nada foi desperdiçado. Deus aproveitou até o que eu queria esquecer para me ensinar a olhar com amor. Agora entendo o que Ele queria o tempo todo: me ensinar a ser morada, me ensinar a servir, me ensinar a amar sem medo. Porque o amor dele não termina em mim, ele passa por mim e segue adiante. E é por isso que hoje, quando falo com Deus, não peço mais que Ele me tire de onde estou. Peço que Ele me use onde eu estiver, mesmo que seja em silêncio, mesmo que ninguém veja, mesmo que o mundo não compreenda, porque a presença dele vale mais do que qualquer reconhecimento terreno. Ele é o motivo, o caminho, a razão e o destino. E eu entendo que cada pessoa que cruzou minha vida foi parte do desenho divino. Algumas ficaram, outras partiram, mas todas me empurraram para o mesmo lugar, para Deus. O último adeus, que antes parecia dor, hoje é lembrança sagrada. Foi através dele que aprendi o valor de permanecer. Agora, quando o sol nasce, não vejo apenas um novo dia, vejo um novo começo. O passado me ensinou, a fé me sustenta, e o futuro já não me assusta. Porque quem entrega o coração a Deus não precisa entender tudo, precisa apenas continuar caminhando. E quando o medo tenta voltar, eu lembro: se Ele me trouxe até aqui é porque ainda há promessas para cumprir, há vidas para tocar, há palavras para dizer, há gestos pequenos que podem mudar o dia de alguém. E é assim que percebo: a paz que encontrei não é o fim, é o começo da missão. Deus não me curou para que eu ficasse quieto, Ele me curou para que eu fosse testemunha de que o amor dele é maior do que qualquer queda. E hoje eu caminho com o coração leve, sabendo que tudo o que foi perda virou propósito, tudo o que foi silêncio virou canção, e tudo o que foi adeus virou eternidade. Tudo o que começou com dor agora repousa em paz. O que antes era deserto, hoje é jardim. O que antes era silêncio, hoje é canção. Percebo que Deus nunca me afastou de nada, Ele apenas me aproximou de mim mesmo até que eu me encontrasse dentro dele. O último adeus foi apenas o caminho que me levou de volta à luz. Agora, quando fecho os olhos, não vejo mais o passado como uma ferida, mas como uma estrada por onde Deus caminhou comigo em segredo. Ele sempre esteve ali, até mesmo quando o meu coração acreditava estar só. E eu entendo, a fé não é o fim do medo, é a coragem de seguir mesmo tremendo. A esperança não é a ausência de dor, é a certeza de que a dor tem um propósito. Hoje, a presença de Deus não é mais uma visita, é morada. Ele se tornou o centro do meu respirar, a calma que sustenta o dia, a ternura que dá sentido à noite. E quando o vento toca o meu rosto, é como se o próprio Espírito me lembrasse: não temas, eu te refiz, e o que eu refaço, ninguém pode destruir. A vida agora não é um fardo, é uma dádiva. Cada amanhecer é um novo chamado, um lembrete de que estou vivo por graça. E a graça é o amor que não cobra retorno. Tudo o que perdi me ensinou a valorizar o que permanece. Tudo o que partiu me ensinou a reconhecer o que é eterno. E o que ficou, a fé, o amor, a presença, é o suficiente para continuar. O último adeus no fim era só o começo, porque a alma que aprende a soltar descobre o que é voar. Agora caminho leve, sem medo do escuro, porque sei que há luz até nas sombras. A luz não se apaga, ela se recolhe, esperando o momento certo de brilhar outra vez. E se um dia o coração voltar a doer, não tem problema. Eu sei o caminho de volta. Basta fechar os olhos e dizer o nome dele, o nome que sustenta o mundo, o nome que ressuscita a esperança, o nome que refaz a vida, Jesus. E assim termino a travessia, não com ponto final, mas com entrega. Senhor, fica comigo. E quando eu me esquecer de ti, lembra-me que o teu amor é mais forte do que a minha fraqueza.
que o teu perdão é maior do que o meu erro, que o teu silêncio também fala. E no eco dessa oração, sinto o mesmo toque que começou tudo, aquele que lava a alma em silêncio, só que agora não há mais a Deus, há apenas vida e luz.